Bom dia, eu sou Guilherme e nesse vídeo eu vou falar sobre gravitação universal, especificamente sobre as leis de Kepler. Bom, Kepler foi um astrônomo que fez diversos trabalhos, inclusive ajudou no trabalho de gravitação do Isaac Newton. A primeira lei de Kepler nos diz que as órbitas dos planetas não são circulares necessariamente, mas sim elípticas. Uma elipse é como se fosse um círculo meio achatado, desse jeito aqui. A definição formal de elipse é que tendo dois focos, a gente pode dizer F1 e F2, a distância entre qualquer ponto da elipse, entre os dois focos somada, vai ser sempre a mesma. Ou seja, se tu tem um ponto da elipse aqui, se tu pegar a distância dele até o F1 e a distância dele até o F2 e somar, ela tem que ser a mesma em qualquer ponto da elipse. Nesse aqui, se tu somar essa distância com essa distância aqui, ela tem que ser igual essa distância com essa distância aqui. Ou essa distância aqui, e tu somar com essa distância aqui, também tem que ser igual à soma das outras duas distâncias, em qualquer ponto da elipse. Além disso, a elipse ela tem uma coisa chamada excentricidade, o E. Ela é igual a F dividido por E. Sendo que o F é o quê? O F é a distância entre os focos. E o E aqui é a distância entre os dois pontos mais distantes da elipse. Ou seja, nesse caso da elipse aqui seria esse daqui, esses dois pontos. Mas os dois pontos podem ser verticais também, se ela for mais achatada para os lados e maior na vertical. Basicamente, a excentricidade da elipse, ela nos diz se a elipse ela vai estar mais parecida com uma reta ou com um círculo. O E ele é maior ou igual a zero e é menor que 1. Quando o E se aproxima de 1, ele está se aproximando de ficar parecido com uma reta, ou de ficar parecido com duas retas paralelas ou algo assim. E quando o E é igual a zero, significa que essa distância aqui entre os focos é igual a zero. Ou seja, os focos eles coincidem no centro. Então a elipse, né, se o foco for igual a zero, a excentricidade for igual a zero, ela vai virar um círculo, basicamente. Além disso, a primeira lei de Kepler ainda afirma que o planeta está orbitando numa órbita elíptica e o Sol é um dos focos. O Sol está posicionado em um dos focos. Ou seja, o Sol ficaria bem aqui. E o planeta estaria em qualquer ponto dessa elipse. Também tem dois pontos importantes da órbita que é importante anotar. Um deles é o ponto mais distante do Sol na órbita, que é o afélio. E o outro é o ponto mais próximo do Sol, que é o periélio. No periélio, como o planeta está mais próximo do Sol, a força que age do Sol nele é maior, ou seja, a aceleração dele é maior, consequentemente a velocidade dele aumenta mais, ele fica mais rápido. No afélio, a aceleração é menor, porque é justamente o contrário, ele está mais longe do Sol, então a gravidade é menor. Então ele fica com a aceleração menor e é mais devagar. Já a segunda lei de Kepler, o que ela afirma? Ela afirma que a velocidade aerolar das órbitas é sempre constante. Velocidade aerolar. O que é a velocidade aerolar? Basicamente, tu pode traçar qualquer percurso que o planeta fizer. Tipo esse percurso aqui, ele vem daqui, faz esse movimento e para aqui. A gente pode traçar o desenho indo do foco do Sol até esses dois pontos e medir essa área aqui. A área dividido pelo tempo vai ser sempre constante. O que significa o quê? Que se a velocidade aerolar é constante, então ΔT vezes VA, sendo igual à área, significa que em
tempos iguais, a área vai ser igual. Ou seja, se tu pegar outro percurso aqui, em que ele tem essa mesma área, que essas duas áreas sejam iguais, essa área e essa área são iguais, significa que esse percurso aqui levou o mesmo tempo que esse percurso aqui. Basicamente é isso que a segunda lei de Kepler diz, que áreas iguais revelam que o tempo foi o mesmo. Basicamente essa é a segunda lei de Kepler. Agora, a terceira lei de Kepler, ela afirma o seguinte: R ao cubo dividido por t ao quadrado é igual a uma constante. Isso significa que, independente da órbita, se a gente pegar o raio médio, elevar ao cubo e dividir pelo período ao quadrado, isso vai ser uma constante. O R é o raio médio, ou seja, é a distância no periélio mais a distância no afélio dividido por 2. O raio médio, tu pega essa distância aqui que ele está do planeta no afélio, soma com essa distância que ele está aqui do planeta no periélio e divide por 2, é a média, o raio médio. Já o T é o período, é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, o período de translação. Ou seja, da Terra, o período da Terra é igual a 1 ano, ou 365 dias. Basicamente, essas são as três leis de Kepler. Uma característica delas é que elas são universais, ou seja, elas podem ser aplicadas para qualquer astro em qualquer lugar do universo. Agora que a gente já falou das três leis de Kepler, bora falar sobre Newton. Newton disse, basicamente, que qualquer dois objetos com massa no universo se atraem. Ou seja, se a gente tem um objeto A aqui com uma massa MA, um objeto MB com uma massa MB, a distância entre eles, chamada de D, a distância entre os centros de gravidade deles é D. E assim a gente pode calcular a força gravitacional que um exerce sobre o outro. Basicamente, pela lei da ação e reação, toda ação gera uma reação. O que Newton diz é que os objetos com massa se atraem, ou seja, esse objeto aqui, MA, ele pega esse objeto e atrai ele, faz uma força atraindo esse objeto B aqui. O objeto B faz a mesma coisa pela ação e reação. Ele reage também puxando esse. Assim, a gente tem duas forças do mesmo módulo, porém em sentidos diferentes. E a gente pode calcular essa força. A força gravitacional, segundo Newton, é igual a G vezes MA vezes MB dividido por D ao quadrado. Essa é a fórmula para a gente calcular a força gravitacional que dois objetos um exerce sobre o outro. E G, sendo que G é uma constante gravitacional. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado dividido por quilo ao quadrado. Ou seja, Newton disse basicamente que a força é proporcional às massas, é proporcional a uma constante e que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quando tu se afasta, por exemplo, tu tem uma F aqui, é uma distância D. Um F para uma distância D vai ser um F. Só que se tu multiplica essa distância por 2D, tu vai ter F sobre 4. Ou seja, tu dobrou a distância, a força vai cair por 4 vezes a força. Vai ser dividida por 4, já que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância.
Se tu pegar a distância inicial e multiplicar por 3, tu tá 3 vezes mais distante, a força agora vai decair por 9. E assim por diante, para qualquer valor que tu multiplique a distância, tu vai dividir esse valor ao quadrado a força. Bom, essa fórmula do Newton é muito interessante porque a gente pode deduzir várias outras fórmulas que a gente usaria nos exercícios ou que a gente usaria simplesmente para analisar o universo do jeito que a gente quiser. Tipo aqui, eu chamei a massa do Sol de emissão, a massa da Terra de emissinho. A força gravitacional que o Sol exerce na Terra é essa daqui, G, emissão, emissinho, dividido por D ao quadrado. Só que a gente sabe também que força é massa vezes aceleração, ou seja, força é massa vezes aceleração da gravidade. E a gente sabe então que essas duas aqui são iguais, então a gente tem como achar essa gravidade aqui que o Sol cria na Terra. É só a gente igualar mzinho vezes g, gzão, mzinho por d quadrado. Daí, cancelando o m dos dois lados, a gente acha que a gravidade, a aceleração gravitacional que o Sol cria na Terra é igual a isso aqui. É igual a gmzão, que é a massa do Sol, por d ao quadrado. Então, a gente chega à conclusão que a gravidade da Terra, que é a Terra que o Sol cria na Terra, depende só da massa do Sol, não depende da massa da Terra. Isso é muito interessante. Mas algumas outras fórmulas eu vou deduzir só no próximo vídeo. Por enquanto foi só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!